nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui de volta, nossa aula sobre teologia mística, os carismas na vida da igreja. Nós já fizemos 2 aulas e estamos ainda numa parte histórica, não é? É claro que eu estou fazendo a história do problema dos carismas para que vocês vejam o relacionamento sutil, tenso e dialético que existe entre a realidade carismática dentro da igreja e o magistério. Então, nós vimos na primeira aula, né, o relacionamento difícil entre o mundo dos carismas e o magistério. No início da igreja nós tivemos o montanismo, foi uma grande dificuldade, depois gnosticismo, Joaquim de Fiore, na Idade Média, depois tivemos toda a história dos franciscanos espirituais, Lutero, etc. E na segunda aula chegamos então a contar a história mais recente, a história do século XX, com a heresia pentecostalista. Hoje nós gostaríamos de contar mais um capítulo dessa história, que é a história da renovação carismática católica. Então, desde já gostaria de dizer que a história, como eu vou contá-la, não resolve todos os problemas e todos os questionamentos que nós iremos investigar nesse nosso curso, não é? Porque nós estamos ainda na parte histórica. Daqui a pouco vamos entrar na parte sistemática do curso, não é? Em que nós iremos nos debruçar sobre o dado bíblico, depois ver um pouco como é que resolver certos problemas, não é? Pois bem, então, a renovação carismática católica. Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que a renovação carismática católica foi um fenômeno que nasceu dentro da Igreja Católica por influência do pentecostalismo. Isso não tem como negar, a própria história da renovação carismática nos conta isso. A renovação começou num retiro em fevereiro de 1967, na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ou seja, no nordeste dos Estados Unidos. Ali, um grupo de professores da universidade, professores e alunos da Universidade de Duquesne se reuniram para um retiro, e nesse retiro de final de semana a vida deles mudou completamente. Eles tinham lido e tido conhecimento de uma série de livros de pentecostalismo protestante, entre os quais A Cruz e o Punhal. Esses livros protestantes levaram-nos a refletir sobre a realidade de que os carismas, como estavam relatados nos Atos dos Apóstolos, não eram a realidade do passado, mas eram uma realidade presente. E isso os deixou boquiabertos, né? Os deixou assim surpresos de saber disso. Alguns deles haviam recebido oração de alguns protestantes pentecostais que impuseram as mãos neles, etc. e tal, mas não houve nenhum efeito imediato. Foram para o retiro e um dia, então, na capela, começaram manifestações carismáticas, né? Que, por aquilo que eles relatam, parece ter sido realmente uma efusão do Espírito Santo, né? Usando a linguagem bíblica que os pentecostais costumam usar, um batismo no Espírito Santo, com a manifestação de alguns fenômenos, palavras de profecia, palavras de ciência, grande consolação espiritual, mas o fenômeno assim bastante comum que aconteceu entre eles foi a glossolalia, ou seja, a oração em línguas. Pois bem, esse pequeno grupo, umas 30 pessoas, né,
que se reuniram, esse pequeno grupo que se reuniu num retiro em 67, em 1975, ou seja, estávamos aí 8 anos depois, né? 7 a 8 anos depois, estavam reunidos com o Papa Paulo VI em Roma e eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas, já presentes em quase 100 países do mundo inteiro. Ou seja, num arco de 8 anos, houve uma expansão extraordinária, dificilmente explicável humanamente. Ou seja, aqui, por mais que você possa ter objeções, né, à renovação carismática católica, não há como não ficar admirado com essa expansão extraordinária e com os frutos, não é? Com os frutos disso tudo, porque num mundo que estava sendo varrido pela revolta, pelo secularismo, pela rebelião, por pessoas que não queriam mais saber de Deus, igrejas se esvaziando, né? Nós tivemos todo o fenômeno da Revolução Estudantil, temos nessa mesma época, né, Woodstock, a Revolução Hippie, a Revolução Sexual e Companhia Limitada, ou seja, o mundo estava de cabeça para baixo nessa época. As igrejas estavam se esvaziando, né? Os tradicionalistas tendem a dizer, estava se esvaziando por causa do Vaticano II. Eu acho que é, digamos assim, sobreestimar a capacidade de uma reunião de bispos da Igreja Católica, não é? Ou seja, sinceramente, uma reunião de bispos, por grande que seja, fazer uma confusão dessa no mundo inteiro é um negócio meio complicado. Eu acho que não houve isso, né? Talvez o que se possa acusar, sim, é que o Concílio Vaticano II incutiu nas pessoas um otimismo imprudente, isso sem dúvida, né? Isso aqui eu posso dizer com muita tranquilidade, porque é o que eu realmente penso, né? Ou seja, o Concílio Vaticano II foi um dom extraordinário para a igreja, os documentos são bons, as inspirações são boas, só que houve uma dificuldade por uma teologia, né, de excessiva boa vizinhança com o mundo moderno, etc. e tal, que não representa os documentos do concílio, mas representa uma das 3 linhas, uma das 3 facções do concílio, por causa deste otimismo, né, de pessoas que alardeavam isso como sendo o espírito do concílio, a igreja foi pega de surpresa, digamos assim, diante dessas grandes revoluções. E então, é claro, a porta estava aberta, a fumaça entrou, né? Para usar aquela analogia que o próprio Papa Paulo VI utilizou no início da década de 70. Pois bem, se esperava uma grande primavera na igreja, seguiu-se o inverno rigoroso e terrível da contestação, todo tipo de revolta, etc, etc. Não tem como a gente não ver que Deus, por caminhos misteriosos, parece ter vindo em socorro da igreja. Por mais que os conservadores critiquem a renovação carismática, não é? E a renovação carismática ela é criticável, deixa eu dizer, né? Nós vamos criticar atitudes, né, dentro da renovação carismática, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por mais que a renovação carismática seja criticável, não há como deixar de se questionar se Deus não pode escrever certo por linhas tortas. Ou seja, se realmente não é uma mão divina e soberana que guiou tudo isso, dentro dos erros humanos e das confusões do nosso pecado original, sem dúvida nenhuma, mas para nos dar também um antídoto diante da situação avassaladora da igreja que estava sendo, digamos assim, varrida por uma mentalidade revolucionária. Então, o crescimento da renovação foi enorme. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos ali uma ação extraordinária, uma ação boa, uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo, nós temos que reconhecer que a renovação carismática veio de uma heresia pentecostalista, né? Como nós vimos na aula passada. Como é possível isso?
Então, para nós colocarmos os pingos nos is, eu gostaria de tomar como ponto de partida desta reflexão um discurso do Papa Paulo VI aos membros da Conferência do Congresso Internacional, né? Celebrar o 8º Congresso Internacional, perdão, que 8º? 3º, né? É que eu peguei aqui uma tradução, que é difícil a tradução portuguesa desse discurso, porque no site do Vaticano só está o francês. Então eu imprimi para mim, de um lado o francês e do outro lado uma tradução que está no site da editora Cleofas, do nosso amigo professor Felipe Aquino. Então, ele diz assim, o Papa, se dirigindo a eles, né? Este ano santo, 75 foi o ano santo, né? Haveis escolhido a cidade de Roma para celebrar o vosso 3º Congresso Internacional. Por um erro do site da Cleofas está o 8º, mas aqui do outro lado eu estou lendo o francês, le troisième, é o 3º Congresso, né? 3º Congresso Internacional, amados filhos e queridas filhas. Foi-nos pedido que nos encontrássemos hoje convosco e que vos dirigíssemos a palavra. Vejam, aqui o Papa está reconhecendo a vontade dos membros da renovação de se encontrar com o Papa. E agora vem a frase que para mim é fundamental e é a chave de leitura que nós precisamos fazer da história da renovação carismática. Ele diz assim: desta forma, quisestes manifestar vossa adesão à Igreja instituída por Jesus Cristo. Então, os membros da renovação quiseram manifestar adesão à Igreja instituída por Jesus Cristo, ou seja, a Igreja Católica. E a tudo o que para vós representa esta Sé de Pedro. Né? Então, foram lá manifestar sua comunhão com o Papa. Este interesse em vos situar dentro da Igreja, não é sinal autêntico da ação do Espírito Santo. Vejam, essa frase é fundamental. Se você é membro da renovação carismática, se você realmente recebeu o Espírito Santo, um dos sinais de que esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo e não um Espírito, né? É necessário discernimento dos Espíritos, é você querer um lugar de reconhecimento dentro da igreja, ser reconhecido pelo magistério. Aqui a renovação, né? No dia 19 de maio de 1975, vai a Roma durante o Ano Santo. 19 de maio, naquele ano, era a festa de Corpus Christi. E o Papa dirige a eles essa palavra que os insere dentro do corpo místico de Cristo. Festa de Corpus Christi, corpo místico de Cristo, né? Tudo isso soa muito católico, graças a Deus. Pois Deus se fez homem em Jesus Cristo, cujo corpo místico é a igreja, e na qual foi comunicado o Espírito de Cristo no dia de Pentecostes, quando desceu sobre os apóstolos reunidos no andar de cima, perseverando unânimes na oração com Maria, a mãe de Jesus. Então vejam, o Papa coloca claramente, né, esta realidade da renovação carismática que procura um lugar eclesial. Então vejam, o que era a heresia pentecostalista? Nós vimos na aula passada. Era a heresia de dizer que a ação de Deus só acontece na manifestação dos carismas extraordinários. Não há ação de Deus nos sacramentos, não há ação de Deus no magistério. Quando a renovação carismática busca desde o seu início, isso deve-se dizer que não foi somente em 75, né? Mas desde o seu início, a renovação carismática procura o seu lugar eclesial, uma aceitação pelo magistério, se colocar debaixo da obediência do magistério, ali, digamos, aquela heresia pentecostalista recebeu a injeção, digamos, o remédio de catolicidade que iria gerar dentro dela frutos de catolicismo. Então não há como
nós deixarmos de reconhecer que houve uma evolução dentro da renovação carismática. Eu acho que os próprios membros da renovação carismática podem reconhecer isso, né? Uma coisa era a renovação carismática nos seus inícios, nos seus albores, né? Ele estava lá começando, todo mundo entusiasmado, recebendo o Espírito Santo, tudo é novidade, né? Muito bem, naqueles excessos do início, grupos inteiros de oração se perderam e passaram para igrejas protestantes, sinal de que esses grupos não tinham feito esse processo de discernimento dos espíritos, ou seja, não tinham feito esse processo de reconhecer a ação autêntica de Deus através do magistério da igreja. Dada a mão à palmatória, do outro lado, deve-se também reconhecer que a renovação carismática também apanhou muito por parte dos bispos e dos próprios padres, que viram aquelas manifestações extraordinárias, ficaram muito perplexos com aquilo e não estavam prontos para acolher aquelas manifestações, né? Que manifestações essas que, diga-se de passagem, claro, precisavam urgentemente de uma orientação do clero e do magistério. Então, houve um estranhamento mútuo, não é? Em vários lugares. Em vários lugares, em várias dioceses, a renovação entrou num embate, num confronto com o bispo, com o clero local, e então, por causa desse embate, aqui se perdeu o equilíbrio católico. Não é? Aquele equilíbrio católico que nós falávamos na aula passada. Não é? O cardeal Ratzinger dizia: nós precisamos compreender que existem dois excessos. Um é um ceticismo racionalista por parte de um clero que vê aquelas manifestações e diz: isso não existe, essa é loucura da sua cabeça. Um clero excessivamente racionalista. Infelizmente, os nossos seminários nem sempre nos treinam para um reconhecimento tranquilo dos carismas. Né? A tendência das nossas faculdades de teologia é se deixar levar por um ceticismo cientificista, né? Que nós depois poderemos investigar, né? Porque houve toda uma influência de Bultmann, né? Dentro da exegese católica, como é ensinada nos nossos seminários. Bultmann é um liberal protestante que, exatamente por causa desse seu racionalismo, não é capaz de reconhecer milagres. Ele diz: não se pode crer nos milagres do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, usar os meios tecnológicos modernos. Né? Ou seja, a ciência já nos colocou num outro lugar, nós temos que entender que isso aí são crendices. Vejam, aqui temos um racionalismo de um lado. Do outro lado, nós temos um outro excesso, que é uma credulidade cega. Entende? Onde tudo o que é diferente, tudo que é estranho, tudo que é exótico, de repente é de Deus. Entendeu? O sujeito planta cambalhotas, planta bananeira, dá cambalhotas, faz as coisas mais estranhas e absurdas em nome do Espírito Santo, e nós temos que aceitar aquilo. Entende? Pelo amor de Deus, né? Tem limite. Tem limite. Então, não é que a gente tem que aceitar tudo, e não é que a gente tem que rejeitar tudo. Mas vejam que houve esse embate, um clero racionalista e uma renovação carismática excessivamente crédula. Não é? De um lado, céticos, e do outro lado, cegos. Não é? Uma credulidade cega e um racionalismo cético. Então a coisa não funciona. É por isso que o cardeal Ratzinger nos recorda, naquele seu prefácio aos documentos de Malinas, na Bélgica, que era a diocese do cardeal Suenens. Ele diz assim: ambos fatores são importantes. Eu li esse texto na aula passada. Uma fé dogmática que não esteja apoiada numa experiência pessoal é vazia. E uma mera experiência pessoal que não tem relacionamento com a fé da igreja permanece cega.
Então, é necessária essa catolicidade de juntar as duas coisas. Então, onde houve uma renovação que permaneceu, digamos assim, muito ligada à heresia pentecostalista, claro, não vou tirar aqui não vou eximir a renovação de defeitos, né? Não vou tirar a culpa dos membros da renovação, mas houve também culpa do outro lado, ou seja, o fato de um clero excessivamente racionalista que não queria saber de experiências pessoais. Né? Essa é a grande dificuldade. Então, quando a renovação carismática, em 75, vai e busca o Papa Paulo VI para ser aprovada, para encontrar o seu lugar dentro da igreja, nós temos ali, digamos assim, o batismo católico da renovação carismática. Poderíamos dizer que seria uma espécie de inserção. É como se, vamos fazer uma analogia, né? Isso aqui você entende que é uma analogia, é como se uma pessoa fosse ateia, a pessoa tem uma experiência de Deus no protestantismo, depois enxerga que o pentecostalismo protestante não é o caminho, que a verdadeira igreja é a católica, e se converte. Entendeu? Então, embora já fosse batizada lá no protestantismo, ela faz a sua profissão de fé e diz, não, mas eu quero comunhão com a igreja católica. Entende? É como se tivesse acontecido um processo assim. Então, o Papa Paulo VI se pergunta, naquele mesmo discurso, dia 19 de maio de 75, como não interpretar que esta renovação espiritual seja uma verdadeira oportunidade para a igreja e para o mundo? Ou seja, é uma chance, né? A palavra chance em francês, chance, não é bem chance em português, é uma oportunidade, uma ocasião favorável. Vamos usar o termo teológico, um kairos, não é? Ou seja, um tempo favorável para a igreja e para o mundo. Então, por isso o Papa diz, e como, nesse caso, nós não tomaríamos providências para assegurar que isso permanecesse assim? Ou seja, de repente, Deus fala através da história. Os acontecimentos históricos, ou seja, o demônio estava em ação no mundo através da Revolução Marxista, o demônio estava em ação no mundo através da Revolução Cultural, da Revolução Sexual, dos hippies, etc, etc. A igreja não estava preparada para isso, então Deus providencialmente suscita do lugar menos esperado, do protestantismo, do pentecostalismo, uma oportunidade, um kairos, um dom para a igreja, para se opor a isso. Mas claro, se isso vem de fora, o Papa Paulo VI, usando o seu discernimento magisterial, diz, isso é uma chance, isso é uma oportunidade. O discurso foi feito em francês, né? Isso é uma oportunidade, é um kairos para a igreja. Só que nós, que somos magistério, nós, quer dizer, o Papa, né? Nós precisamos usar os meios para que isso continue assim, para que seja assim, entende? Para que seja uma verdadeira ocasião para a igreja e não fazer com que as coisas se percam. Né? Então, vejam, o Papa já havia feito o seu discurso da fumaça de Satanás que havia entrado na igreja. O Papa Paulo VI já estava extremamente desiludido com os frutos frustrados daquilo que ele esperava que fosse a primavera do concílio. Já havia dito por algum lugar, entrou a fumaça de Satanás. Não quero aqui julgar o Papa Paulo VI, dizer que foi por culpa dele, não por culpa dele, por culpa de João XXIII, não por culpa de João XXIII. Veja, gente, aqui não vamos entrar em temas muito complexos, senão não termina essa aula hoje. Né? Então, não estamos aqui dando aula sobre o Concílio Vaticano II. O que é importante é nós notarmos que realmente há uma ação de Deus na história. E Deus parece ter suscitado uma resposta.
Agora, é necessário que essa resposta de Deus seja catolicizada. Está entendendo? Que isso seja acolhido dentro da igreja. E se catolicizando, ou seja, entrando em diálogo com a tradição da igreja, as coisas vão ficando diferentes. Então, aqui eu quero colocar com muita clareza que houve dentro da renovação um batismo católico. Aos poucos a renovação foi descobrindo coisas, como por exemplo, a fidelidade ao Papa, a Eucaristia. A renovação dos seus inícios, ela não se dedicava à adoração eucarística, mas ela foi amadurecendo e mergulhou na adoração eucarística. Hoje você vai no Brasil afora, ninguém pode negar isso, né? A maior parte das igrejas onde se tem adoração eucarística se deve muitas vezes ao movimento da renovação carismática. E deixa eu dizer mais claro ainda, a fé eucarística é mantida em muitos rincões do nosso Brasil pelos membros da renovação carismática. É muito fácil, assim, um grupo de conservadores ou de tradicionalistas criticar a renovação, dizendo que eles são malucos liturgicamente, etc. e tal. Veja, estou em perfeito acordo que a renovação carismática não deve nos ensinar liturgia. Aí, a renovação carismática, me desculpem, meus irmãozinhos carismáticos, vocês se sentem no banco da escola da igreja e aprendam com a igreja a liturgia. Tá? Agora, renovação carismática, o que vocês fazem no grupo de oração, as orações espontâneas, isso deixa no grupo de oração. Deixa no grupo de oração. Liturgia é outra coisa. Tá? Então, sem dúvida nenhuma. Mas veja, devoção ao Papa, adoração eucarística, a récita do Santo Terço, Santo Rosário, né? Se espalhou pelo Brasil, a devoção de 1000 Ave-Marias, né? Etc. e tal. Tudo isso são coisas da renovação carismática. Então, que coisa interessante ver agora os carismáticos andarem com a Bíblia na mão e um terço enrolado na mão. Bíblia e terço. Essa é a identidade, né? O identikit diferente que diferencia o carismático do pentecostalista. Então, como ela foi amadurecendo em muitas coisas. Agora, o problema é o seguinte, é que um carisma, e aqui eu já saio um pouco dessa questão histórica e começo a dar verdadeiros conselhos espirituais baseados na tradição da igreja, não da cabeça do Padre Paulo. Um carisma, vamos entender isso, meus irmãozinhos, um carisma não tem a segurança da infalibilidade. Um dom carismático extraordinário não é infalível, então ele precisa ser provado, né? Probate omnia, quod bonum est tenete. Provem tudo e o que for bom vocês ficam, né? Então, assim, provar os espíritos. Precisamos ver. Então, já que não há nem infalibilidade segura e nem santidade segura, nós vimos na primeira aula, né? Que se porque um fulano reza e acontece um milagre, ele não é necessariamente santo. Por quê? Porque os carismas são dados para o bem comum da igreja e não para a santificação pessoal. Isso aqui é importante a gente recordar sempre disso, né? Enquanto as virtudes da fé, da esperança e da caridade são para a santificação pessoal e necessárias para a nossa salvação eterna, os carismas não são essenciais para a nossa salvação eterna. Quando Deus nos dá esses carismas, nós não somos necessariamente santos, tanto que a igreja, nos processos de canonização, não aceita milagres feitos por santos em vida. Ela espera que os santos morram e aí, depois de morto, é que se comprova que chegou no céu. É sinal de que uma pessoa pode ter carismas e não ser santo. Então, já que o carisma não é nem infalível e nem indefectível, ou seja, não é santo, né? Então é necessário que estes dons extraordinários sejam cultivados por pessoas que tenham características específicas. Então, veja só, espiritualmente, já que é um curso de teologia mística, né?
deixa então vamos falar isso depois na parte sistemática com mais tranquilidade, quando nós falarmos do primeiro estágio da vida espiritual, da primeira etapa, que é a purificação. Mas os indivíduos que recebem carismas, eles devem guardar. Anote aí essa lista de 4 coisas. Uma pureza de fé. Tá? Então, você trate de estudar o catecismo, estudar a doutrina da igreja, estudar os ensinamentos dos santos padres, dos santos, aquilo que realmente é da igreja católica. Por quê? Porque as suas profecias, as suas palavras, o seu dom de ciência, a sua palavra de sabedoria, nada disso está garantido. Nada disso está garantido. Isso é uma coisa que nós vamos estudar mais tarde. Eu já jogo a bomba aqui, né, sem querer resolver todos os problemas numa aula só, mas deixa eu dizer para vocês. Santo Tomás de Aquino, nós vamos estudar a Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino nos diz com toda clareza que nem todos os carismas extraordinários são uma ação direta de Deus. Mas Deus age através dos anjos. Interessante isso, é uma ação do Espírito Santo, etc., mas através dos anjos. Portanto, quando um carisma pode ser exercido por mediação angélica, esse carisma pode ser também macaqueado pelo demônio, pode ser também adulterado pelo demônio. Então, isso aqui é uma das coisas muito importantes quando nós estudarmos um discernimento dos espíritos. Um carisma pode ser proveniente de Deus, através da ação angélica, ou um carisma pode ser proveniente do demônio, que também é anjo. Então, se o anjo bom age, o anjo mau também pode agir. Tá? Então, é muito importante isso. Essa questão da ação angélica nos carismas e a não ação divina direta é uma coisa que vai nos ajudar muito também no discernimento e nas respostas que nós precisaremos dar nesse curso à parapsicologia. Tá? Porque a parapsicologia tende a jogar fora os dons carismáticos, porque diz que não são claramente divinos, não são claramente ações diretas de Deus, ações sobrenaturais, mas não precisa ser, podem ser ações angélicas, e os anjos não fazem milagres propriamente. Né? Então, vejam que eu estou me adiantando em capítulos lá na frente, né? Você está entendendo que eu estou quase que quebrando a regra que eu mesmo disse, que eu não ia dar todas as respostas de uma vez só. Mas a gente não tem papa na língua e fala demais, né? Bom, então a nossa listinha de 4 coisas. A pureza da fé. Segundo, você precisa lutar contra o orgulho, a soberba. Porque se você recebe um dom carismático, que é para o bem da comunidade, saiba que sua alma está em perigo. É como um padre, né? Ou seja, por que eu sou padre? Eu sou padre para a igreja, claro, ninguém é padre para si mesmo. Eu sou padre para a salvação das almas. Mas se eu sou padre para a salvação das almas, então isso significa que eu preciso me santificar, porque senão minha alma está em perigo. Eu posso ficar orgulhoso de ser padre e me perder. Assim como uma pessoa pode ficar orgulhosa de ter os dons carismáticos, pode ficar orgulhosa de operar milagres, pode ficar orgulhosa de ter palavras de profecia. Então, combater a soberba, o orgulho. Né? Terceiro ponto, combater o emocionalismo. Por quê? Porque o emocionalismo é ainda uma espécie de infantilidade espiritual. Deus, quando Ele nos converte, Ele concede dons, emoções, assim, são, digamos assim, consolações, né? Aquilo que os santos místicos falam. São essas consolações, essas sensações. Só que isso daí pode se transformar numa espécie de egoísmo. Eu vou ali, eu preciso provocar essa emoção, né? Aí eu vou lá porque se não tiver emoção, né? Então não é verdadeiro carisma. Calma, os carismas podem acontecer sem nenhuma emoção, tá? E um egocentrismo de buscar
sempre, cada vez mais a mim mesmo e não a Deus, né? Isso é uma dificuldade, o egocentrismo que nós denunciamos, o antropocentrismo, poderíamos dizer assim, que nós denunciamos na aula passada, quando vimos, né? Até eu usei uma expressão que é do filósofo Olavo de Carvalho no seu livro O Imbecil Coletivo, né? Ou seja, a longa marcha da vaca para o brejo, né? Então, nós vimos como é que a vaca foi para o brejo quando saiu do pentecostalismo da primeira onda, passando para a segunda onda e a terceira onda, ou seja, foi ficando cada vez mais egocêntrico o negócio. Foi ficando, ou seja, de uma experiência pessoal que já tinha no seu núcleo um certo egocentrismo, passou-se para uma ênfase no Deus que me serve, através dos seus dons, não o Deus dos dons, mas agora os dons de Deus, para um terceiro ponto, né, que foi uma verdadeira catástrofe, a teologia da prosperidade, onde aí já não tem mais conversão, não tem mais nada, não tem mais fé, verdadeiramente, o negócio aqui é só um oportunismo, é pura idolatria, né? Ou seja, eles transformaram a igreja num terreiro de macumba, né? Ou seja, não tem mais moral, não tem mais conversão pessoal, tem só o seguinte, você faz um trabalhinho e aí a divindade alcança o que você quer, né? É o terreiro de macumba. Então, essas 4 realidades. Então, vejam só, uma fé íntegra, depois o combate do orgulho, o combate do emocionalismo e o combate do antropocentrismo, não é? Essa questão do homem no meio, eu sou o centro de tudo, eu aqui sou importante, Deus a meu serviço e não eu a serviço de Deus. Então, esses são os pontos que nós quisemos colocar. Ainda teria algumas coisas para dizer a respeito da história recente da renovação carismática aqui no Brasil, mas vamos deixar para a aula que vem, porque afinal de contas nós não podemos resolver tudo. Eu saí um pouco da história, né? Saí um pouco do rumo daquilo que eu queria colocar mais a questão da história, que entrei na parte mais teológica, mas acho que foi importante para você também, já para você ter alguma coisa para mastigar e se alimentar também espiritualmente, saber onde que a gente tem que trabalhar para fazer com que a renovação carismática seja realmente batizada na Igreja Católica. Então, Deus abençoe você, continue conosco no nosso curso de Teologia Mística sobre os dons carismáticos e continue ajudando o nosso site. Convide outras pessoas, né? Se você está se servindo deste curso, é justo que outras pessoas também acolham este dom, né? Gostaria de recordar que estas palestras que eu dou, você pode gravá-las, né, e reproduzi-las fora da internet, num salão paroquial, para o seu grupo de oração, para as pessoas estudarem, você pode fazer tudo isso, tá? Mas fora da internet. Não queiram agora pegar esse conteúdo que é pago e postar em um outro site, não é? Então isso é muito importante, assim, por honestidade. Então, por favor, para o bem do nosso próprio site. Senão, se esse negócio começa a vazar, né, depois a gente não se sustenta, tá joia? Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.